Muito bem, então o que a gente vai conversar hoje é sobre o seguinte. Já há muitos anos eu venho tanto online, a gente tem vários conteúdos aí na Alexflix e até conteúdo no YouTube, que eu comento sobre a questão, necessidade da gente se antecipar aos problemas e tal, nós monitorarmos riscos. Nas aulas de pós-graduação, quem assistiu aula comigo, eventualmente, se ainda lembrar, né? Provavelmente teve um encontro, tipo uma noite ou um período no sábado em que a gente conversou sobre isso, conversou sobre riscos, que é o que nós vamos conversar agora. Fizemos dinâmicas, que vai ser diferente da dinâmica que nós vamos fazer agora, mas foi dinâmicas manuais e tal, etc. Com por quê? Né? Por quê? Eu bato muito nisso. Porque o que eu tenho visto ao longo desses anos é que muitas coisas, muitos problemas que nós temos na obra, se nós tivéssemos sido alertados antes, se nós tivéssemos percebido a chance disso acontecer antes, nós teríamos evitado. Em alguns casos, teríamos até tirado proveito, né? Financeiro, ou prazo, ou proveito de carreira. Então, eu resolvi, já também, há mais de um ano atrás, acho que uns 2 anos atrás, um ano e meio, não sei, eu preparei um assistente de inteligência artificial para a gente poder utilizar. Várias pessoas usam, dos que eu preparei e que estão disponíveis para vocês, ou porque eu dei uma palestra e disponibilizei, ou porque é um conteúdo ali na Alexflix que o pessoal da comunidade usa. É o mais utilizado. Tem mais de 300 chats abertos, né? E cada chat desse pode ter tido mais de uma conversa, etc, né? Eu não sei exatamente quanto, porque se não me engano, eles são 300 mais, uma coisa assim. Ou é 200 mais só. Mas é o que realmente o pessoal usa. E eu, em toda mentoria, seja empresarial, seja, digamos assim, profissional, eu apresento também isso e mostro os exemplos, etc e tal, tá certo? Só que aí, é, eu parto do pressuposto que isso é errado, é um erro meu. Eu parto do pressuposto que só ter dado algum exemplo, né, e falado rapidamente como usar, é o suficiente. E eu descobri que não é, né? Inclusive, semana passada, o Arthur tá aqui, o Arthur estava comigo, e a gente estava fazendo um exercício, né, Arthur? No empreendimento que você está gerenciando, etc., lá na mentoria. E aí a gente começou a usar, olha, vamos botar esse tipo de informação aqui, pedir para ele analisar e tal. E o Arthur me comentou já, professor, eu queria entender como utilizar melhor. Eu disse, Arthur, tu acabou de virar uma chave aqui dentro da minha cabeça, porque eu tô achando que eu não expliquei legal pro pessoal. E aí, como eu falei, é um assunto que eu acho que é de utilidade pública. Todos nós precisamos entender um pouco mais desse assunto. Não precisamos nos tornar especialistas no assunto, mas pelo menos tratar o assunto, né? Que é assim, qual é a experiência, rapidamente falando, qual é a experiência que eu tenho em sala de aula? Né? Quando a gente está num treinamento, num workshop, que eu também faço isso naqueles workshops Desafio Obra no Prazo, a gente para um tempo e começa a pensar no que é que pode dar errado. Passa-se uma obra, ou a obra que você está, e eu começo a perguntar, e aí, o que é que pode dar errado e tal, etc, né? E apesar da gente saber que todo dia dá coisa errada na obra, é impressionante. Quando a gente pergunta para arrancar 5, 7, 10 situações, é um parto. Então, por isso que eu criei o assistente, para ele já trazer a lista, uma sugestão de lista para você, para no lugar de você ter que ficar pensando, tentando lembrar, e eu realmente reconheço que isso é meio trabalhoso, né? Como se diz aqui como dizia minha avó, é nojento. É um negócio meio nojento. Ele trazer uma lista e já preparar algumas coisas nos ajuda bastante. Você vai continuar analisando e decidindo, mas pelo menos ganha o tempo um tempo enorme, por sinal, de pensar o que é que pode dar errado e tal, não sei o que, qual é alguns aspectos, alguns fatores relacionados a isso, pensar em possibilidades de evitar essa situação, como organizar o gerenciamento dessas situações no dia a dia e tal, né? Então foi por isso que a gente montou esse assistente que eu vou passar para vocês. A maioria de vocês eu aposto que já tem. Quem está na Alexflix ou na mentoria já recebeu.
né? Pode ser que o pessoal da Netflix não tenha visto, porque realmente é coisa demais. É, quem eventualmente participou de algum workshop, alguns dos workshops que eu fiz, ou aula ao vivo, também já recebeu. Quem estava aqui há 2 ou 3 semanas atrás, a gente fez. Eu disponibilizei exatamente isso. Mas aí eu vou fazer o seguinte: hoje eu vou rapidamente colocar alguns conceitos aqui para a gente, porque é importante, é necessário. Antes da gente ir para a dinâmica, para que isso, né, aprofunde, para a gente entenda um pouco melhor o que é que a gente pode tentar extrair desse assistente, tá certo? Então eu vou projetar aqui para vocês, e aí todo mundo, né, agradece ao Arthur por isso, porque inclusive foi exatamente por causa disso que a gente definiu esse tema hoje, né? Eu até disse para ele, Arthur, tá aí, é um excelente tema para a gente trabalhar no próximo almoço. Eu estava com a ideia de outra coisa, né? Mas esse tema ganhou. Muito bem, então vamos lá. É, Só ajustando aqui e tirando uma barrinha que fica aqui no meio. Seguinte, a ideia é, problema na nossa obra sempre tem. O problema não é ter os problemas, o problema é a gente não estar enxergando que vai ter alguns desses problemas. Eu tenho certeza, comenta aí, qual é o problema que passa pela sua cabeça hoje? Eu vou até citar. Ou o problema que mais passa pela sua cabeça hoje em dia? É falta de mão de obra? É falta de dinheiro para executar a obra? É falta de cliente, né? Supondo que você é dono da empresa. Vou dar três opções, certo? É falta de mão de obra, foi o que eu disse, o outro? Falta de dinheiro ou falta de cliente, né? E se você quiser colocar, comentar outro, comenta aí também. Mas só para a gente entender, assim, o que é que mais frequentemente passa pela tua cabeça? Ora, tem várias outras coisas que não estão passando pela cabeça, que a gente não está enxergando, né? Então, a boa notícia é que a gente pode usar a inteligência artificial para nos ajudar. Não é para ficar no nosso lugar, nem vai conseguir, mas para nos ajudar, tá certo? Então, essa é a ideia desse nosso 14º almoço executivo, olha aí. E esse também vai entrar lá na sua devida trilha, lá na plataforma que os membros da comunidade AlexFlix têm acesso. Então, vamos aqui adiante. Primeiro, nós temos que entender que tem mais de um tipo de risco. Isso aqui é importante demais. Isso é importante demais para a gente entender, tá bom? A gente pode dizer que tem três tipos de risco. Tem os riscos que eu sei que tem. Por exemplo, esse que você comentou agora. Deixa eu ver aqui. Quem fez a. Se alguém botou a gentileza aqui de colocar prazo, pensa em risco de prazo, atraso em função de consistência de projeto. Olha aí, rapaz, ninguém está com problema de mão de obra, estou admirado. Né? Então, ok. Esses você sabe que tem. Você sabe o que são. Tem coisas que você não sabe. Então, por exemplo, rapaz, eu sei que aqui vai ser utilizada uma contenção com estaca secante, mas eu nunca trabalhei com isso. É coisa que eu não sei. Então, esse risco, ou os riscos associados à estaca secante, eu não conheço. Ah, de repente vai ser feito aqui um, uma laje pretendida, mas eu nunca trabalhei com laje pretendida. Então, tem riscos que eu não sei, né? Mas eu sei que eu não sei, deu para entender? O primeiro, eu sei que eu sei. Eu sei que eu tenho um problema, que foi que vocês colocaram aqui, de mão de obra. Eu não tenho, mas sei que vou ter. Pronto, é exatamente, Potiguara, é isso mesmo. Você sabe, você sabe que sabe. Atraso em função, inconsistência de projetos, ó. Então, você sabe que, muito provavelmente, para não dizer com certeza, vai ter inconsistência no projeto, né? Levanta a mão ou diga aí eu, quem pegou alguma obra que nunca teve nenhum detalhe em projeto que precisava ajustar, que não estava compatível, que não estava inconsistente, né? Beleza. Mas tem um terceiro, que são as coisas que eu não sei que eu não sei, né? E esse é o maior problema. A pior situação são as coisas que eu não sei que eu não sei, né? Porque, como diria aqui nessa frase, inclusive eu esqueci de escrever, eu vou dizer aqui na gravação. Dizem que é do Einstein, né? Eu não me preocupo com as coisas que eu sei que não sei. Eu só me preocupo com as coisas que eu não sei que eu não sei. Porque as coisas que eu sei que não sei,
É até fácil. É só procurar que vou saber. Então eu vou atrás e aprendo. Eu vou atrás, alguém explica. Eu vou atrás, alguém me diz o que precisa ser feito. Mesmo que não me explique detalhadamente, mas explica o que precisa ser feito. Beleza? Então, por exemplo, coisas que eu sei que não sei. Ainda foi o que eu sei, né? Depois eu ajeito. Que eu sei que não sei. Então, eu. Perdão. Primeiro, coisas que eu sei, né? E aí são riscos que eu conheço. Há um risco desse problema do projeto. Eu sei. Aí eu vou olhar os projetos, eu analiso, eu resolvo, né? Coisas que eu não sei. É típico o que às vezes acontece na mentoria, né? Quando eu estou dando uma mentoria para o dono de uma empresa ou para um profissional, é assim, Alex, é porque isso aqui eu não sei, eu não entendo e tal. Não, peraí, vamos analisar, sei lá, os indicadores dessa maneira. Ou vamos organizar para ter esses indicadores assim. Vamos olhar o cronograma dessa maneira. Dá uma olhada, vamos dar uma olhada nos predecessores e sucessores. Vamos dar uma olhada no índice de produtividade da composição e das subcomposições para ver se está coerente com a produção de campo. Então, de repente, algumas coisas que você não sabe, faz sentido a existência de um trabalho mais pontual, mais específico, mais personalizado, uma mentoria para o profissional, para o empresário, porque aí eu vou dizer, vamos fazer assim, vamos procurar isso, vamos testar aquilo, né? E coisas que eu não sei, que não sei qual é o problema, você nem pergunta, né? Ah, eu não sabia que não sabia, eu não perguntei. Aí se você não perguntar, eu também não vou saber no que você tem essa necessidade, eu não vou dizer, né? Então, realmente, como o está dizendo aqui, ó, porém, finalzinho, as coisas que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei, que não sei, eu não tenho nem como começar a resolver. Esse é o grande problema. Aí vale a pena você ter alguém que é como se fosse um algorento, né? Fosse uma pessoa meio negativa, né? Às vezes é bom você ter uma pessoa um pouco negativa do seu lado, né? Porque a pessoa diz, não, isso vai dar errado, não, isso não pode dar certo. Por quê? Aí você começa a perguntar por quê, por quê, por quê. Pode ser que ele liste coisas que você não tinha pensado para você se preparar. É mais ou menos essa ideia aí da análise do risco, tá certo? Agora a gente precisa entender o seguinte: o risco, todo risco. Quando eu for falar, ou quando eu for pensar num risco, como é que eu descrevo? Eu sempre procurar descrever causa e efeito, certo? Então, o uso de uma versão desatualizada do projeto, olha aí a inconsistência que alguém comentou. Efeito, retrabalho para corrigir a execução, porque eu executei, não estava na versão correta do projeto, então eu fiz diferente. Não é nem que eu tenha feito errado, eu posso ter feito muito bem feito, só que fiz muito bem feito o que não era para fazer, era para fazer diferente. Aí eu vou ter um retrabalho, né? Isso é o efeito, tá certo? Então é importante para todos nós nos acostumarmos a tentar expressar o risco em termos de causa e efeito. Porque às vezes eu chego e digo assim, diga aí um risco da sua obra. Aí a pessoa diz chover. Eu digo, não, chover não é risco. Chover é a causa. Qual é o efeito? Ah, paralisar serviço. Eu digo, pois é, mas a gente tem que entender. Vai paralisar serviço externo, serviço de fachada, serviço de terraplenagem, eventualmente, né? Depende da precipitação também, mas, por exemplo, um serviço interno, se trabalho num apartamento, o apartamento já está todo vedado, já tem esquadrias. Eu estou fazendo, sei lá, instalando os acessórios sanitários, chover, mas não tem efeito para mim nesse serviço, né? É por isso que é importante a gente tentar treinar a cabeça para falar causa e efeito. E como avaliar esse risco? A gente avalia usando dois parâmetros, tá certo? Um é probabilidade, mas não fique preocupado, né? Não fique, ai meu Deus, vai ter que ter estatística no meio e tal. Eu sei que todo mundo aqui é louco por estatística, dá maior valor à estatística, né? Todos vocês, eu também, mas não vai ter, não precisa, certo? Mas nós temos que pensar na chance daquela causa. Olha, ó, veja, em cima tá assim, causa e efeito. Embaixo tá a avaliação, probabilidade e impacto. A probabilidade é a chance da causa acontecer. Chuva forte. Beleza, chuva forte. Qual é a chance disso acontecer? Na nossa obra, eu tenho uma obra de 6 meses. Ah, a chance é muito alta. Com certeza vai ter uma chuva forte. Ou, dependendo da região do Brasil, muitas, muitas chuvas fortes, né? O pessoal que eu estou acompanhando, eu não sei se eles estão aqui com a gente hoje,
Mas o pessoal da Augusta Engenharia que está em Teixeira de Freitas estão num período em que está tendo bastante chuva lá, está tendo realmente uma dificuldade para fazer vários serviços que estão lá, não os internos, mas serviços externos. Eu aqui estou em Fortaleza, né? Então, nessa época do ano, nem era para estar chovendo. Até acontecem umas chuvas aqui, tá acontecendo de vez em quando. Mas chove por poucos minutos e para. Então, assim, a chance de acontecer uma chuva que interrompa um dia de trabalho é muito baixa. Aqui, em Teixeira de Freitas, é muito alta, certo? Beleza. Aí o outro ponto é o impacto. O impacto está do lado do efeito. É por isso que eu organizei assim, ó. Causa, efeito. Fica até mais fácil você pensar. A chance da causa acontecer e o impacto, ou seja, o efeito, se ela acontecer. O que é que eu perco, o que é que eu ganho se isso acontecer? Alex, por que tá botando ganho? É porque é o seguinte, ó, uma coisa que eu deixei para explicar agora. Galera, riscos, a rigor, não são sempre, né, ou não são necessariamente negativos, certo? Eu posso ter um risco positivo. Eu posso ter o risco de pegar mais serviço no cliente. É um risco bom. Eu posso ter um risco de negociar melhor e economizar. Isso é um risco bom. Eu posso ter um risco de encontrar uma estratégia no cronograma para reduzir o prazo. Isso é um risco bom. Eu posso correr um risco de encontrar uma terceirização que seja mais rápida e que, mesmo tendo a princípio nominalmente o mesmo custo ou até um pouquinho a mais, mas pelo fato dela ser mais rápida, estar no caminho crítico e reduzir significativamente o meu prazo de obra, isso me gera uma economia líquida, né, em dinheiro. Isso é um risco bom. Então, os riscos, eles não são maus em si. Eu tenho riscos negativos e riscos positivos. É porque nós estamos acostumados a usar o termo risco para o negativo, né? E às vezes usam o termo oportunidade, né? Ah, tem uma oportunidade. É até mais cansativo de falar no maior e tudo. Mas, assim, muita gente fala oportunidade, acho que é porque o nome fica mais bonito. O que é uma oportunidade? É um risco bom, é um risco positivo. E aí, normalmente, deixa o nome risco para o negativo, certo? Então, nunca esqueça, vamos sempre tentar, na medida do possível, deixar claro na descrição que existe causa e efeito. Por quê? Para a gente poder ver chance e impacto, certo? Muito bem. E aí, só para encerrar essa parte teórica, vamos para a prática, né? Porque eu sei que vocês estão doidos para mexer, eu quero que vocês mexam mesmo no celular ou no computador, quem está com o computador. Eu sei que vocês conhecem a estrutura analítica do projeto, acho que vocês já ouviram falar, né? Quem é da Flix, pelo amor de Deus. Quem é da mentoria também. Então, estrutura analítica do projeto é AP ou WBS, né? Que é a Work Breakdown Structure, ou seja, uma tradução mais literal, seria a estrutura de decomposição do trabalho, né? Ok. O risco também tem a sua estrutura, né? É interessante. Da mesma maneira como é interessante você ver organizado no formato de AP, é interessante você ver organizado os riscos numa estrutura dessa, de níveis e subníveis, certo? Então, aí você tem a estrutura analítica de risco, ou RBS, né? Se for em inglês. Beleza. Esse exemplo aqui, esse aqui foi gerado pelo assistente. O assistente, depois que a gente fez, eu peguei um caso específico, aí depois que a gente fez algumas análises, eu pedi para ele gerar uma RBS, né, um IAR, dos riscos que ele listou e que eu aprovei, digamos assim, né? Então aí eu posso começar, como não é AP, né, como se eu estivesse no MS Project, né, item, subitem. Então eu tenho itens e subitens de riscos para que eu possa analisar e acompanhar o, o tratamento, né, o cuidado deles. Por quê? Porque cada risco desse, eu vou ter que pensar numa forma de tratar, eu vou pensar numa ação. Eu posso ter uma ação até que comprometa ou trate, né, combata mais de um risco. Mas eu vou ter que pensar em ações. E aí, à medida que eu for botando essas ações para frente, eu vou poder dizer, esse risco aqui já está tratado, já está resolvido. Não, esse risco aqui nós ainda temos que tratar, etc. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma paradinha aqui nos slides e vou passar para vocês aqui no chat o link do assistente de risco e vou mostrar e trabalhar aqui no assistente de risco. E você
na medida do possível, se quiser tentar já agora, se não, depois, quando a gente terminar o nosso almoço, você vai poder usar, na realidade, a sua obra, né? Se você quiser e tiver condição de usar agora, tá certo? Então, esse aí que eu botei no chat aí para vocês, ó, é um GPT, um assistente de risco que eu fiz no chat GPT. Esse é aquele o mais antigo. Depois eu mostro outra coisa aqui para vocês, já já. Mas é exatamente aquele que já tem não sei quantas pessoas usando e tal, espalhado aí pelo Brasil. Tem empresa que praticamente passou para todos os engenheiros das obras usarem. Já ajudou a resolver a vida de algumas pessoas, né? E aí por aí vai. De vez em quando eu recebo um feedback que é útil, que ajuda, e realmente ajuda. E eu vou agora projetar aqui para a gente poder mexer com ele, tá bom? Eu fazer um exemplo e comentar algumas coisas do que nós podemos ir trabalhando com ele. Ah, vou só achar a janela certa aqui. Um momento, um momento, que eu tenho que ir para a página correta. Ah, tá. Entendi. Essa aqui. Pronto. Achei, agora eu vou subir. Subir aí pra gente. Eu vou subir a página, o site da página do GPT, que tem os assistentes que eu já criei e outros que eu estou ajustando, certo? Então, só para vocês entenderem, a gente vai ter um workshop, nós vamos ter uma imersão em inteligência artificial, onde eu vou disponibilizar para vocês que participarem da imersão vários assistentes, né? Que são esses aqui que eu estou trabalhando. O engenheiro de linha de balanço, o engenheiro de cronograma, o engenheiro de EAP, né? O engenheiro de estratégia executiva, que ainda tem que corrigir o nome dele, inclusive. Engenheiro de riscos, que é mais avançado do que isso que nós vamos trabalhar agora. E porque também temos detalhes que eu vou explicar na imersão. E o engenheiro diretor de obras, né? Que é o que vai dar orientações gerais e chamar, ó, você precisa fazer um trabalho de EAP, então vamos chamar o engenheiro de EAP. Precisa fazer uma análise de cronograma, vamos chamar o engenheiro de cronograma, e assim por diante, certo? E aqui tem alguns outros também que eu andei fazendo, disponibilizando. É isso mesmo, são mais de 300, tá aqui, ó. Então, o que eu mandei para vocês foi esse, ó, o GPT de risco, já tem mais de 300 conversas que foram geradas por ele e tal, não sei o quê, não sei exatamente quantas. E eu vou dar um clique aqui, você que está recebendo aí o link, basta você ter conta no Chat GPT, mesmo gratuita, certo? Aí, o que é que nós vamos fazer aqui? Ó, o GPT, esse assistente, ó, ele visa identificar e gerenciar os riscos no planejamento e execução da sua obra, ou seja, não é só no começo. Ah, minha obra já está andando. Use. Minha obra ainda vai começar. Use. É um projeto imobiliário que nós estamos ainda desenvolvendo. Use. É para usar. Eu vou fazer a entrega da obra. Use. Certo? E ele vai ter base nos seus projetos, no contexto que você fornecer, e se for em execução, fotos e vídeos. De repente, quais são os riscos, né, que eu estou tendo aqui, de repente, nessa montagem de laje para concretagem? Eu estou aqui preparando a laje para concretagem. Filma, Ella le parlé, fotografa güey. e bota lá. Certo? E assim por diante. Muito bem. Aqui eu preparei uns botõezinhos só para ajudar a contextualizar um pouco a partida. Inclusive nos novos os botões estão muito melhores. Pensa que eu fiz há um ano e meio atrás, né? Então, por exemplo, eu quero analisar uma obra que eu tenho de construção civil. Então eu vou lá, construção civil. Aí ele vai entender e vai dizer, ó, posso atuar como consultor de risco para obras de construção civil. Pode ser que quando você acione, ele comece a conversar com você umas frases um pouquinho diferentes, mas vai ser nesse contexto. Para realizar uma tarefa consistente, precisa de algumas informações. Se você tiver memorial descritivo, é o melhor, né? Se você tiver memorial descritivo, termo de referência, projeto em PDF, por isso que eu botei mais cedo no grupo e sugeri, ó, separe uma planta de situação ou implantação da sua obra, separe o teu memorial descritivo, se você tiver contrato, especificações e tal. Pode ser um cronograma em Excel. Se for no Project, a gente precisa salvar no formato XML para subir, ou copia e cola no Excel ou exporta como Excel. De repente, se for o caso, planilha orçamentária, fotos do vídeo da obra, se for o caso também, né? E aí, o que é que ele vai pedir também de informação? Tipo e porte da obra. Ah, é o quê? Um edifício, é uma indústria, um hospital, um rodovia, usina solar, uma obra de saneamento, um galpão.
Aonde é essa obra? Qual é o prazo previsto de execução? Você já tem a tecnologia construtiva? É concreto moldado em loco? É pré-moldado? É laje nervurada? É com estrutura metálica? É uma alvenaria estrutural usando esse tipo ou aquele tipo de vedação? É de tijolo, aliás? É alvenaria assim, avinhaçado? E por aí vai. Se você souber algumas restrições conhecidas, o que são restrições? São amarrações que você já tem de partida. Por exemplo, eu tenho que terminar a obra com 6 meses. Tenho que terminar a obra com 2 anos e meio. Pronto. Isso aí é uma restrição. Eu só tenho tantos milhões para fazer a obra. Isso é uma restrição. A minha região aqui é uma região muito seca, muito árida, muito chuvosa e tal. O meu acesso é complicado. Eu não tenho mão de obra local fácil, ou tenho. Eu tenho muito trânsito na vizinhança. O órgão ambiental aqui é complicado, demorado, muito exigente. Eu tenho uma dificuldade para fornecimento de energia, água, outro serviço, se for o caso. Aí o que é que ele vai entregar? Ele vai mapear os riscos e organizar em estratégicos, táticos e operacionais. Vai tentar trazer para você esses riscos descritos em causa e efeito, lembra que eu falei? E vai classificar por categoria, categoria de prazo, de custo, qualidade, segurança do trabalho, meio ambiente, patrimonial, vizinhança, gestão, etc. Se for o caso, vai tentar identificar riscos positivos, vai ele sugerir chances em baixa, média ou alta de que aquilo aconteça durante a obra, o impacto se é baixo, médio ou alto também, sugerir medidas possíveis, como ações, né? Ações, fazer um resumozinho. Eventualmente, ele vai poder criar três matriz, sugerir indicadores para você acompanhar esses riscos e até montar EAR, né? A RBS, né? A Estrutura Analítica de Risco. Tá aqui, tá dizendo. Eu não tinha baixado, não. Eu posso elaborar também a EAR em arquivo HTML interativo, permitindo expandir, recolher níveis de estrutura, visualizar todos os identificados, acompanhar isso informando se o risco é para tratar, se está em tratamento, tratado, cancelado, etc e tal. Então, nesse meu exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma, em termos de referência, de uma obra real. Eu acho que eu vou só arrastar. Então, muita calma nessa hora. Deixa eu arrastar ele aqui. Que era para eu ter separado também, esqueci. Então, o que é que eu quero que você faça se você tiver esse material à mão? Senão você vai ter que fazer depois. Pega, basta uma implantação, não precisa todos os projetos, não, porque nós estamos analisando risco, nós não estamos analisando o projeto. O ideal é o quê? É você ter a implantação da obra, né, ou a planta de situação da obra, termo de referência e especificações, eventualmente o orçamento com oposições, se for o caso, mas isso nem é o mais importante para análise de risco, a não ser que a gente queira analisar realmente riscos relacionados ao custo, né? O prazo da obra, é importante que você coloque também. E assim, vamos supor que você pegou essa obra, você fechou com um cliente, tá certo? Você fechou com um cliente essa obra, é uma fábrica, é um cliente pessoa física e tal, e tem um contrato. Então, muito provavelmente o seu contrato, ele aponta para algumas situações que são geradores de risco. Então, vale a pena você colocar aí também. No meu caso, para o nosso exercício aqui, eu vou colocar só o memorial descritivo da. Ó, veja, ele pediu várias informações. Eu só estou colocando o memorial descritivo desse empreendimento, é empreendimento imobiliário. Eu não estou dizendo onde é, eu não estou dizendo qual é a tipologia dele. No caso, para você saber, são duas torres residenciais. Eu não estou dizendo que é isso, nem estou dizendo quantos apartamentos são. É claro que o ideal seria colocar mais coisas, tá bom? Mas eu vou colocar aqui no nosso exemplo real aqui, menos informações. Então, eu coloquei o memorial e vou pedir para ele olhar. Muito bem. Eu coloquei aí, ó, recebi o melhor descritivo e já fiz uma análise preliminar. Caracterização da obra, aquilo que ele tinha me perguntado e eu não respondia. É um condomínio residencial de alto padrão. São duas torres residenciais, lembra que eu disse? São 114 apartamentos, nem lembrava. Fica nesse bairro, na cidade de Fortaleza, Ceará. Terreno de aproximadamente tanto, a estrutura em concreto armado, tem 3 níveis de subsolo.
Áreas comuns, piscina, espaço, salão de festa, academia, playground, quadra, espaço gourmet, pet place, guarita, jardim, entre outros. Aí vamos ao que interessa. Análise preliminar de risco. O que é que ele está dizendo? Riscos estratégicos. Risco, causa e efeito. Ó. Alterações de projeto pode causar retrabalhamento de custo. Probabilidade, média. Impacto, alto. Mitigação, processo formal de gestão de mudança dos projetos. Você deveria ter. Aprovação lenta em órgãos públicos. Atraso no cronograma. Média, impacto alto. Plano antecipado de licença. Você criar um cronograma, tá? Tentar se antecipar e não perder tempo no processo, nos processos relacionados à licença. Oscilação dos preços do insumo, aumento do orçamento. É uma probabilidade alta, altíssima, um impacto alto, altíssimo, contratos de fornecimento e contingência financeira. Então eu tenho que entender melhor como montar esses contratos de fornecimento, de repente amarrando o preço, etc. E tendo uma contingência financeira para um momento de necessidade de caixa, eu tenho como resolver. Eu não vou ler todos, né? Mas não faz sentido. Mas aqui foram os estratégicos, está aqui os riscos táticos que ele identificou, atrás da entrega do elevador, atrás da conclusão da obra. E por aí vai. Riscos operacionais, risco, trabalho em altura, ter acidente grave. Escavações do subsolo, ter desmoronamento. Movimentação de guindaste, causar acidentes. Então, ele está organizando aqui uma lista. Principais oportunidades, lembram? Uso de planejamento Lean Construction. Benefício: aumento da produtividade. Compatibilização BIM, redução das interferências, né? Como foi que você chamou? Foi inconsistência, né? Você se chamou mais cedo. Industrialização de serviço, redução de prazo. Contratações antecipadas, menor risco de desabastecimento. Aí, no caso, seriam compras, né? Ou terceirizados. Controle digital da qualidade, redução de retrabalho. Aqui um resumo executivo. Informações que ainda estão faltando. Para elaborar uma matriz de risco completa, precisa ainda o prazo contratual da obra, cronograma executivo, orçamento, o valor do contrato, método executivo da fundação, tipo de contenção de subsolo. Então, nós estamos começando a conversar para ele poder montar uma análise melhor para você, tá certo? Com essas informações, poderia já elaborar, né, a matriz de risco estratégico, de risco tático, risco operacionais, uma estrutura de risco para você trabalhar com ela. Então, por exemplo, seria interessante eu colocar essas informações adicionais, né, que ele está pedindo aqui. Eu vou informar o seguinte, ó. Tá assim. Pronto. Copiei lá e colei, ó. Prazo contratual da obra, 36 meses. Cronograma executivo, em elaboração. Orçamento ou valor do contrato? Eu vou chutar aqui. 80 milhões. Ops. Eu já estava querendo aumentar 10 milhões aí. Milhões. Meta executivo. Vamos lá. Estaca hélice. O que mais? Não, só isso. Estaca hélice. É... Ah, foi da fundação, né? Ah, tá bom. Vocês mesmo. Você que estava perguntando mais coisa. Tipo de contenção dos subsolos. Estaca. Cronograma de suprimento. Cronograma de suprimento. A definir. Fotos da obra. Ainda não começou, né? Essa obra já foi entregue, né? Mas como eu não tenho foto dela, começou. Eu troquei o notebook e perdi um bocado de coisa. É, mandar aqui a resposta do que ele perguntou. Excelente. Com essas informações, agora, perfil do empreendimento, né? Que a gente já tinha. O resumo executivo, matriz de risco. Aí ele montou aqui, organizou aqui a matriz, ó, né? A mitigação, né? Ele deu uma revisão na matriz, né? Que a gente já tinha visto. Ó, top 15 riscos do empreendimento. Número um, variação de preço do aço, variação do cimento, contenção do subsolo, produtividade da estrutura, compatibilização de projeto, cronograma de suprimento, trabalho em altura, escavação profunda, atraso de elevadores, atalho de esquadria, fachada, impermeabilização. Se a gente tivesse mandado o cronograma com um caminho crítico, provavelmente ele teria colocado alguns outros itens ou mudado alguns itens desses, porque ele ia colocar um caminho crítico, né? Hidrossanitário, elétrico e acabamento, beleza. Oportunidades, a gente já tinha visto algumas, né? Muito bem. Principais recomendações, ó.
Elaborar o cronograma executivo para criar a linha de base, elaborar um plano de suprimento, um plano logístico do canteiro, compatibilizar os projetos, a matriz de risco, fazer um registro dos riscos, reserva de contingência para a obra. Próximo passo recomendado. Vamos fazer o seguinte: eu vou dizer para ele que eu quero mostrar isso para vocês, tá certo? Elabore. Deixa eu copiar aqui. Eu gosto de digitar pouco, mas eu não quero isso tudo, não. Elabore a RBS, né? Com cerca de. Não, com os top 10 riscos de cada categoria. é, Categoria no formato HTML para eu gerir o tratamento dos riscos. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para ele? Que eu quero uma ferramenta, né? Porque veja bem, vamos seguir a seguinte lógica. Tem uma lógica que eu sempre oriento a gente seguir. Na hora que a gente está utilizando inteligência artificial. Eu tenho um contexto, a situação, o contexto é esse aqui, ó. Cadê? O contexto. Opa, aqui, passei. O contexto é esse empreendimento que está descrito aqui e que eu coloquei informações a mais. E esse contexto é para análise de risco. Beleza. Aí nós começamos a ver aqui vários problemas. Ele começou a levantar várias situações que podem virar problema. Beleza. Agora, eu quero também como resolver, né? Aí, como resolver são as mitigações que estão aqui. Qual é a atitude correta que eu deveria ter tido? Aqui eu estou simplificando para o nosso encontro. Eu iria pegar essa matriz de risco e nós vamos analisar um por um. Por exemplo, premissas incompletas, pleitos contratuais. Ah, não, meu projeto imobiliário, não, tá, acho que está tudo bem definido, meu material comercial tá bom e tal, então eu vou desprezar esse risco. Aumento de preço do aço e do cimento. Ah, isso aqui eu vou manter. Então, eu poderia copiar, ó, essa matriz aqui. Por exemplo, levo lá para o Excel ou digito aqui mesmo, mas prefiro levar para o Excel. Deletava as linhas que não, eu acho que não faz sentido, mantenho, eventualmente ajusto, contratações antecipadas e head de compras. Essa é uma excelente ideia. Eu não sei se todo mundo sabe o que é um head de compra, mas não vai dar tempo de explicar, não. É como se fosse um seguro, certo? O seguro financeiro que eu faço, para caso o item suba, por um determinado motivo, por exemplo, o dólar, eu estar protegido, certo? Então, eu, entre aspas, contrato um seguro, né? Acho que é a maneira mais fácil de entender. Mas aí eu vou analisar cada um deles, ó. Licenciamento é plano mestre de licenciamento. Aí quando eu colar na planilha, eu posso colocar assim, ó, elaborar um cronograma de priorização das licenças. Pronto, né? Então eu coloquei com os meus nomes, tá bom? Então, ia pegar o estratégico, o tático, operacionais, levar para lá, analiso lá e mando de volta, peço para ele revisar. Então, nós vamos ficar com a lista que eu aprovei, tá bom? Tendo essa lista que eu aprovei, pode fazer várias coisas agora. Uma delas é isso aqui que a gente pediu. Cadê? Pedir para elaborar a estrutura de risco dos top 10 e tal, em formato HTML. Preparei a primeira versão em HTML, estruturada da seguinte maneira, vamos lá. Três níveis de risco, a estratégia de operacional. Estrutura expansiva e recolhível, ou seja, abre e fecha, a gente vai ver já já. O código de risco, ele criou um ID. A descrição do formato causa e efeito, probabilidade, impacto, campo para responsável, campo para prazo, campo para ações de tratamento, lista de status. Você pode abrir o arquivo, tal, tal, tal. Só passar aqui, ó. Como próxima evolução, etc, etc, etc. Tá aqui, ó. É isso aqui? Ah, não, é esse mesmo. Tá aqui, ó. Ele criou, então ele montou. Eu posso baixar, eu não vou baixar porque a gente já está vendo aqui na tela. Então, uma maneira de seria essa: eu abro o HTML, deixo ele aberto e vou, por exemplo, o responsável. Deixa eu pegar o nome aqui de vocês: Alexandre. Desse outro aqui, quem tá? Alex Sinaldo. Ô, Alex, tudo bom? Seja bem-vindo. Arnaldo, Dalila. Quem mais? Deixa eu pular um aqui. Larissa. Aqui eu estou fazendo no chat GPT, obviamente eu vou perder, né? É para estar fazendo isso, ó. Tá aqui o arquivo, viu? Aqui o link para baixar o arquivo, ó.
Era para eu ter baixado e fazer isso no arquivo, né? Eu só estou fazendo aqui por uma questão de tempo para a gente entender. Aí qual é o prazo? Ah, o prazo vão ser esse tratamento aqui que ele vai dar, que a gente definiu aqui, que era a questão do RED e tal, etc. Isso vai dar um tempinho. Então vamos dizer que ele vai ter 60 dias para fazer isso. Que status é esse? A tratar ou está em tratamento, tratado, cancelado? Opa, tratado não. Em tratamento. Alteração de projeto de retrabalho. Aí qual é a ideia? Montar a nossa metodologia e nossas ferramentas para acompanhar os projetos e controle de versão. Ah, isso aqui vai ser 120 dias para o Alex fazer, já vai começar. O atraso de licenças, criar o cronograma de prioridade. Seriam, por exemplo, 5 dias. Digamos que já está tratado, já está resolvido. Fluxo de caixa insuficiente, redução do ritmo. Não, a chefia lá, o dono da empresa resolveu o problema e tal, etc. A Dalila ia analisar isso, ia resolver isso, e tinha 35 dias, mas os homens já resolveram, está cancelado. Pronto. Aí você vai ter essa ferramenta aqui, que ainda pode, ó, fechar e abrir, né? Que é aquilo que ele estava dizendo, ó. Estratégico, tático, operacional. Veja, ele pode criar de maneiras diferentes se você não der um modelo. Eu não amarrei modelo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Já mostrei esse aqui, né? Inclusive aqui a ação, ó. Você pode escrever a ação aqui também, né? Eu vou mostrar um outro exemplo. Aliás, calma. Antes de mostrar um outro exemplo, tinha outras coisas aqui que ele falou. Ó, a RBS foi o que a gente fez. Registro de risco em Excel, ele pode criar uma planilha para a gente ficar acompanhando. Pode criar também um dashboard de HTML, ó. Indicadores e acompanhamento do estado de cada risco. Pode criar as matrizes de risco, tá certo? Vamos fazer assim, ó. Elabore o registro de risco em Excel. E aí você começa a interagir. Ele vai começar a poder criar para você ferramentas, né? Então, aquilo que eu estava falando. Usar a inteligência artificial, contexto, foi o que a gente viu, quais são as coisas que surgiram, por exemplo, aqueles problemas, como tratar. E agora o ponto principal, me dê ferramenta para cuidar disso, porque eu tenho que gerenciar isso. Me dê ferramenta para cuidar disso. E aqui ele já está mostrando algumas opções de ferramenta, ó. Elaborei o registro de risco em Excel, os 30 principais riscos, tá, aqueles mesmos, né? Aí aqui você pode baixar o arquivo Excel. E por aí vai, tá bom? Então você vai poder obter várias ferramentas agora para fazer isso. Eu peço até que você está me ouvindo, se você tem algum material da sua obra que puder fazer a dinâmica agora, é uma boa, porque a gente até, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha. Eu vou descer aqui só para ver um outro caso, eu acho que é esse. Um outro aqui que a gente fez. Pronto, ó. Aqui também a gente criou a RBS, tá vendo? Só que aí já foi outro layout, ó. Vai estar mais bonitinho, né? Mas foi um outro layout que tem umas informações mais simples, ó. Então eu venho aqui, aqui não limitou por 10 por cada, né? Não foi o que eu pedi. Tenho 173 riscos. Zero em tratamento, zero cancelado, dois tratados. Aonde é que eles estão? Tá aqui, ó. Riscos estratégicos. Vamos abrir aqui, ó. Tá aqui. Mercado e negócio, contratos, governança, etc. Mercado e negócio. Tem um risco. Oscilação do mercado imobiliário. Esse aqui, ó. A tratar em tratamento, cancelado, tratado, etc. Redução da velocidade de vendas. Pressão sobre o fluxo de caixa. Deixa eu botar aqui diferente, né? Um tá a tratar, em tratamento, ó, ele mudou a cor, tá em azul. Esse aqui, digamos que está tratado, ficou verde. E esse aqui é cancelado, ficou cinza. Ah, Alex, eu achei mais interessante esse layout. Beleza. Você iria simplesmente dizer para ele, pedir para ele refazer o HTML, seguindo, de repente, um layout, as cores da tua empresa, as cores da tua obra. Ah, Alex, eu não gostei que o verde ficou tratado. Eu queria que o verde fosse em tratamento, o azul tratado. Aí você diz para ele, pede para ele alterar. Aí você vai conversando com ele e ajustando. Tá certo? Essas questões assim, de layout e tal. Porque o mais importante foi a análise que foi feita anteriormente. Tá certo? Comenta aí no chat se você teve tempo, enquanto a gente estava conversando, porque talvez você estivesse só olhando, né? De mexer, né?
O novo será para o workshop. É isso mesmo, Arthur. Vai ser no. Na verdade, o novo eu já vou disponibilizar na imersão. Já já falo dela aqui para vocês. Eu usei um exemplo de como eu. Um exemplo como eu usei, analisando uma especificação que foi geral. Técnica de serviços em me preparar para uma reunião de esclarecimento. Coloquei. Coloquei o quê? Colocou aqui na frente. Ah, não sei o quê. E fomos dialogando sobre o que era possível risco e como eu deveria me preocupar. Olha aí como ficou legal. Gostou, Geraldo? Responda aí, você gostou? Gostei, não gostei, não, tá? Tem que tomar cuidado, viu? Porque a tendência é o bicho querer detalhar às vezes demais, mais do que o que a gente precisa. E como se criam aquelas opções? Não, já tá lá. A opção de aquele botãozinho, já tá lá. É porque aquilo, quando eu montei o GPT, né? Esse assistente, eu montei com ele, tá bom? Não pude. Não pude fazer, né? Tá certo. Pude. Depois tu testa, né? Beleza. Mas vocês viram como é simples, né? Não tem nada demais, assim. Na verdade, você só precisaria saber um pouco o que pedir dele. Aí, depois da conversa com o Arthur na semana passada, eu fui nele, né, na configuração dele, e acrescentei mais alguns detalhes, para ele mesmo já sugerir mais coisa. É por isso que quem usou esse assistente de IA há umas semanas atrás e agora talvez tenha notado que no final ele acrescentou mais informação. Por exemplo, ele está citando formalmente a RBS, que antes ele não citava. Exatamente para chamar a atenção, né? Coloquei um. Exatamente, Geraldo, é isso aí. Gostou muito, né? Foi bastante produtivo. Colocou um freio para ir direcionando somente o que sabia que não sabia. É isso aí. Perfeito. Perfeito, Geraldo. Tem que ir nesse rumo mesmo. Aí depois você pode fazer uma análise. Fora esses riscos aqui, o que é que pode acontecer que não é comum de ocorrer? Aí ele, me dá uma lista e ajuda vocês. Todo mundo conseguiu copiar aí o linkzinho? Ou tem gente que está no celular e por isso não copiou? Né? Comenta aí comigo. Deixa eu agora só fazer o seguinte, passar uma informação aqui que eu estou devendo para vocês, para a gente concluir, que é sobre a imersão, certo? O que é que nós vamos ter primeiro? Por que que o Arthur falou do workshop? Eu também, até comentei o nome do workshop antes que eu me enganei. Que é o seguinte, quem está na mentoria, ou na mentoria jornada, que é de empresa, ou na mentoria obra no prazo, que é para os profissionais, mês que vem nós vamos ter um de 4 workshops, certo? E nós vamos trabalhar em cima desses e de outros assistentes de inteligência artificial para montar a engenharia de uma obra, o planejamento da obra, o controle da obra e a análise de desempenho da obra. Por isso são 4 etapas. O primeiro workshop é de engenharia, o segundo é de planejamento, o terceiro é de execução e o quarto é de análise de resultado. Tá bom? Tomada de decisão. Beleza. Então, quem está na mentoria Obra no Prazo, na mentoria Jornada Empresarial, tem acesso direto ao workshop. O pessoal da comunidade AlexFlix também vai ter um acesso diferenciado, certo? Porque esses workshops foram criados para as mentorias. Mas vai ter um acesso diferenciado com, assim, uma condição surreal, né? Como o pessoal gosta de dizer por aí. É tanto desconto que você fica até na dúvida. Então, esses workshops estão direcionados para esse público, tá bom? Eventualmente, se alguém que não for da mentoria nem for da Netflix quiser participar, aí vai ter o valor cheio, né? No workshop, que é quase R$ 400, cara. Mas nós vamos ter 15 de agosto, no sábado, 15 de agosto, a imersão de gerenciamento de obras com IA, certo? Nessa imersão, nós vamos fazer várias coisas. É uma manhã, nós vamos fazer várias coisas. Nós vamos entender como conversar melhor com IA generativa tipo GPT, Claude, Gemini, Copilot, Perplexity. Inclusive, nós vamos mexer com eles. Nós vamos entender também como a gente faz para gerar ferramentas para nos ajudar nas nossas necessidades. Nós vamos entender como montar aplicativos para substituir planilhas de levantamento de campo, ou papel, né? Por exemplo, entrega de API, inspeção de serviço, verificação APR, né? Uma análise preliminar de risco para liberar um serviço, esse tipo de coisa.
formulários que você faria, frequência de DDS, né? Formulários que você faria, ou que você tem, e que agora você vai poder ter vai montar via inteligência artificial no app, guardando isso numa planilha na nuvem, para depois você tratar, etc. Também vamos ver como criar jogos para interagir com. Ah, eu tenho lá na minha empresa, na obra, eu tenho um pessoal que não quer usar capacete, não quer tomar cuidado, questões, ou não toma cuidado com questões de segurança. É um pessoal do escritório que ainda não entendeu certas coisas com relação a registro de dados, treinamentos de segurança, qualidade e tal. Então, nós vamos descobrir como montar com a inteligência artificial um treinamento gamificado para esse pessoal se engajar mais e ver se entra melhor as coisas na cabeça dele. E por último, nós vamos ver como montar um sistema. Rapaz, Alex, nós vamos ver isso tudo no amanhã? Vamos. Tudo no amanhã nesse gerenciamento de obra com IA. Você de repente vai montar um sisteminha para controle de medição, né, quantitativos, né, da evolução do serviço, vai montar um sisteminha para financeiro para sua pequena construtora, esse tipo de coisa, tá já? É exatamente o que aconteceu aqui nesse evento presencial. Porque se você for observar, cada pessoa tem uma tela diferente no notebook. É o que vai acontecer na nossa imersão, só que vai ser online. A mesma coisa. Cada um de vocês vai criar o que faz sentido para a sua necessidade. Porque a gente começa identificando as dificuldades que você está tendo hoje na obra e vamos vendo como tratar isso. O que é melhor para tratar isso? Num chat, numa conversa, usando um IA como essa que a gente usou hoje no Risco, montando seu app, bolando um jogo ou criando um sistema. Então, é isso aí que nós vamos ver dia 15 de agosto, de manhã, de 9 às 12. Você vai desenvolver soluções e usar na hora, né? A partir daquela hora, pelo menos na sua obra, na sua empresa, na sua construtora. E hoje nós estamos com quem ainda não entrou na imersão, entra agora, né? Pode entrar agora. Tem aí o QR Codezinho da imersão. Você hoje tem 20% de desconto se você trabalhar com o lote 2, né? Já estamos no segundo lote, ó. Quem não entrou até agora perdeu o pré-lançamento na semana passada, perdeu o lote um da semana passada, nós estamos no lote 2. Eu não consigo mudar isso, porque senão o pessoal daqui do marketing e comercial me mata. Fica por apenas R$ 77,60, não compra nenhuma pizza boa por esse dinheiro. Ou 12 de 7,79, tu não pega nem o Uber por esse dinheiro, certo? Então, a maneira que você achar melhor, não tem desculpa para não participar, inclusive porque vai ficar gravado durante 30 dias para quem entrar, né? Que tiver lá, vai passar um mês com as gravações e tal, podendo ver, etc. Nós vamos resolver todas essas questões, trabalhar todas essas questões. E aqui tem um QR Codezinho. Se você quiser dar um print, se tiver no celular, dá um print, né, para guardar o QR Code. Se você tiver no notebook, pega o celular e dá um print. E para fechar aqui, né, só roubar mais um tempinho de vocês, eu vou fazer o seguinte. Eu tive uma ideia. Eu vou colocar aqui o link no chat também. Cadê o chat? Colocar aqui o link no chat. Ah, tá aqui, achei. Para você, se for o caso, clicar no link. Opa, o Arnaldo disse que não encontrou o link. Botei aí, Arnaldo. Passa o link. Pronto, passei, tá aí. A imersão. E só para quem, né, tá na mentoria e tal, ou quer entrar, seja de empresa na jornada, seja do Obra no Prazo para Profissionais, ou tá na comunidade AlexFlix, deixa eu projetar aqui bem rapidinho. Seguinte, aonde é que vocês vão encontrar os conteúdos de IA na comunidade AlexFlix, certo? Você vai encontrar numa trilha que eu preparei. Vamos passar aqui para vocês. Cadê? Ah, tem que projetar. Só projetando aqui, a gente matar o assunto de hoje. Tá aqui. Lá vai ela. Tá subindo aí a tela da AlexFlix na nossa plataforma mais nova, certo? Então, a AlexFlix, a plataforma dela, para quem está na comunidade, é essa aqui. Ó, você entra, né? Qualquer coisa, entre em contato com a Ana do suporte, que ela te ajuda. Se você está na comunidade e ainda não está entrando na plataforma, ou está com algum problema, entre em contato com a Ana e ela te orienta, tá bom? E qualquer coisa eu entro no circuito também. Mas vamos lá, ó. Você está aqui, Alex Lix, então você tem várias trilhas, né?
Trilha obra no prazo com inteligência artificial, com MS Project, Expert Planejamento, por aí vai. Então, descendo aqui mais um pouquinho, ó, na trilha, ó, boas-vindas, você tem engenharia 360 graus, planejamento, controle e execução, que são exatamente onde vão ficar o conteúdo dos workshops depois. Aí, como gerenciar qualquer tipo de obra e tal, etc. Aí você tem aqui, ó, análise de riscos com inteligência artificial, certo? Nesse conteúdo, análise de risco com inteligência artificial, tem uma gravação que eu expliquei já como usar. O que nós estamos vendo agora vai ser colocado lá também. E tem um linkzinho para poder acessar de lá. Caso você tenha perdido, aí não tem perigo, é só entrar aqui. Se você tiver na Netflix, né, você também tem acesso a essas outras, ó. Gerenciamento de restrições com inteligência artificial, inspeção de serviço com inteligência artificial, controle de obra com WhatsApp mais inteligência artificial. E eu estou desenvolvendo alguns outros temas que vai entrar aqui depois também. Aí você tem vários outros assuntos, né? Você pode ver de uma maneira geral e pode ver, se quiser, aqui, ó, conteúdos, ou pode clicar aqui, ó, e ver por trilhas, certo? Então aqui está separado, né? Agora vem mais organizado aqui para cada trilha. Ah, eu quero a trilha obra no prazo com inteligência artificial. Aí você clica aqui, e o que é que ele vai lhe trazer? Pronto, ó, o gerenciamento de riscos, né? Tá aqui a aula que vai ter para você poder trabalhar e ver esse conteúdo. Tá já? Então só para orientar aqui o pessoal da Alexflix, principalmente quem ainda é da comunidade que não entrou na plataforma nova. Tá joia? Vamos começar a usar aí, depois me dê feedback, tá bom? Depois vocês me dão aí um feedback aí, eu usei na obra e tal, deu certo, não deu, ficou assim, ficou assado, né? Eu quero saber até para pegar alguma situação de vocês, como aconteceu com o comentário do Arthur, que ajudou bastante, né? Então, façam como o Arthur, usem e perguntem, e contem, e, se for o caso, perguntem, né? Tá joia? Hoje foi especialmente bom. Valeu, Arthur. Alex não também gostou, Luiz Fernando gostou, Gerson gostou, graças a Deus. Já comprou a sessão, o Arnaldo, ó, o Arnaldo é sabido. O Arnaldo é mais sabido que algumas pessoas que estão aqui que ainda não compraram. Então, se você não comprou, compre, porque é melhor do que uma pizza e mais barato, né? Então, não tem desculpa. Valeu, João. Obrigado, Dalila. Grande abraço, sucesso. Depois me conta as novidades, Dalila. Você está ficando rica fazendo muita obra, não tem mais tempo de falar comigo, mas depois tu me conta, professor, eu já bati meu primeiro 5 milhões. Aí tu me diz aí como é que foi. Beleza, galera? Show demais. Estou extrapolando as camadas de uso e esperando a imersão. Ah, rapaz, que frase bonita. Faz muito bonito, Geraldo. Gostei. Valeu, galera. Bom almoço aí pra vocês. Até a próxima segunda, hein? Grande abraço.